Tragédia! Aconteceu agora às 5h11. Padre Pio não foi levado a sério. Enquanto o mundo dormia envolto em sua falsa sensação de segurança, uma sombra cortou o silêncio da madrugada e poucos ouviram. Era como se o céu tivesse tentado avisar, mas ninguém escutou. Há sinais que não podem ser ignorados, e esse foi um deles. O que está para acontecer não será dito nos jornais, não será transmitido nas rádios, não será comentado em voz alta pelas ruas, mas os olhos espirituais sentirão. E para aqueles que vivem com o coração aberto e a alma sensível, este pode ser o último alerta antes do colapso. Você já sentiu que o tempo está estranho? Que há algo vindo, algo que paira como um peso invisível nos ombros de quem ainda ora em silêncio? Se sim, escute até o fim, porque o que vou revelar é o tipo de coisa que não se volta atrás depois de saber. E foi justamente nesse horário, 5h11, que a última mensagem de Padre Pio ecoou em um mosteiro esquecido da Polônia. Nenhum padre ousou abrir a porta. Nenhum fiel teve coragem de olhar para trás, mas alguém anotou, e essa anotação foi silenciada, desprezada, enterrada sob a rotina apressada de uma fé sem raiz. E agora a consequência bate na porta de muitos. Pessoas estão adoecendo sem causa aparente, famílias se desintegrando do nada, corações bons sendo esmagados por culpas que nem sabem de onde vêm. Não é exagero, é espiritual, é profundo, e ignorar isso não vai proteger ninguém. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Há pessoas que choram por dentro há anos, que sorriem para os netos enquanto escondem o desespero nas costas. Mulheres que foram mães, esposas, cuidadoras e hoje se sentem esquecidas até por Deus. Mas não estão. Essa dor tem nome, tem endereço, tem peso e também tem resposta. Padre Pio falava desses dias, dias em que o corpo treme sem saber por quê, dias em que a fé parece não funcionar mais. Ele via isso, profetizou e pediu que guardássemos palavras específicas para esses momentos, palavras que curam não pela lógica, mas pelo espírito. Essas palavras estão agora ao alcance de quem precisa. Não são palavras doces, são palavras que queimam, que purificam, que acordam, mas poucos terão coragem de tocar nelas. Muitos vão preferir rolar a tela, fingir que é só mais um vídeo, mas não é. Quantas vezes você sentiu algo estranho no seu quarto à noite, como se alguém estivesse observando, como se algo estivesse errado? Você acha mesmo que isso é normal? Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Os relatos são muitos. Uma mulher de 63 anos de Cracóvia escreveu que, após ler as orações, sentiu uma brisa no quarto onde só havia paredes fechadas. Seu coração, apertado há décadas, pulsou diferente naquela noite. Ela não contou para ninguém, mas escreveu num papel. Foi como se Padre Pio estivesse sentado ao pé da minha cama. Você não precisa acreditar, só precisa sentir. Os olhos de Padre Pio nos relatos antigos não eram só olhos, eram espelhos. Espelhos de uma verdade que não cabe em palavras, mas cabe na alma. Quando ele olhava para alguém, via além da carne, além do pecado. E por isso foi rejeitado. Porque quem enxerga demais, incomoda. E hoje, muitos estão se recusando a enxergar o que já está diante de seus próprios olhos. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé:
Essa palavra me encontrou por dentro. Você pode estar vivendo os últimos dias da sua paz sem saber. Pode estar sentindo uma angústia sem nome, uma exaustão que nem o sono cura. Isso é espiritual, isso tem causa, isso tem data. O dia 5/11 foi o marco, foi quando algo foi rompido no invisível. E quem não estiver selado espiritualmente pode não aguentar o que vem. As igrejas estão se esvaziando, os confessionários estão empoeirados, os anjos estão em silêncio. Mas isso não significa ausência, significa teste. Quem não perseverar agora será levado pelo medo, e quem se deixar conduzir por vozes humanas vai tropeçar no escuro. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Ele sabia, ele sempre soube, e pediu que não contássemos para todos, só para aqueles que sentissem, que vibrassem por dentro ao ouvir certas palavras. Esse vídeo não chegou até você por acaso. Nada nesse tipo de conteúdo é coincidência. Há um chamado, e você sabe disso, mesmo que tente negar. A dor que você carrega nas costas não é só física, é espiritual, é antiga, pode ter vindo da sua mãe, da sua avó. E agora você está aqui, tentando suportar. Não aguente mais, se liberte. A oração certa, dita no momento certo, pode cortar correntes que nenhuma terapia rompe. Padre Pio disse isso, mas disseram que ele exagerava. E agora? Agora é tarde para quem zombou. Mas não para você. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você já se perguntou por que alguns sonhos simplesmente apodrecem por dentro antes mesmo de nascer? Já reparou que existem pessoas que nunca têm paz, mesmo quando tudo parece bem? Não é apenas azar, é algo que cresce em silêncio, como erva daninha na alma. E o pior é que muitos riem disso, acham exagero, acham loucura. Foi assim com Padre Pio. Ele viu o que vinha e tentou avisar, mas zombaram, ignoraram, chamaram de superstição. E agora, quem nega, paga o preço em silêncio, com lágrimas que não têm nome e dores que o médico não cura. Padre Pio nunca pediu fama, ele pedia atenção. Mas a maioria só acorda quando já está no escuro, tropeçando nos próprios erros, orando sem força, acreditando que não tem mais jeito. Mas ainda há um fio de esperança. E ele está nesse livro digital. Não é um livro qualquer, é um sinal. Um resgate espiritual deixado exatamente para os que estão sentindo que algo muito maior já começou. Acorde. A Polônia, nossa terra marcada por fé e sofrimento, já viu horrores demais para continuar vivendo no automático. O mesmo solo que pisamos já foi manchado com sangue de mártires e agora está se enchendo de almas cansadas que já nem sabem mais o que pedem em suas preces. Mulheres de mãos calejadas que criaram filhos na luta, hoje se arrastam com o coração em pedaços, pedindo apenas uma resposta. Mas as respostas não chegam do mundo, elas vêm do alto. E às vezes vêm disfarçadas em silêncio, como esse vídeo. Sabe o que realmente assusta? Não é o que está acontecendo. É o que ainda está escondido e a maioria das pessoas não quer ver. Vivemos cercados de distrações, correndo atrás de coisas que perdem o valor no dia seguinte. Mas no fundo, você sente. Tem algo errado. Você sente quando deita a cabeça no travesseiro. Você sente quando tenta sorrir e a alma pesa. E se você sente isso, entenda. Não é coincidência você estar aqui. Isso foi preparado. Isso é um aviso. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas.
São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Não ignore o que você está sentindo agora. Essa pressão no peito, esse arrepio, esse desconforto, não são só emoções, são toques do espiritual. Você acha que foi o acaso que te trouxe aqui? Nada acontece por acaso quando se trata do reino de Deus. Se você está ouvindo isso, é porque algo foi liberado para te alcançar. Algo que pode te restaurar ou te abalar de uma vez, se você escolher ignorar. Sinais estão por todos os lados. Casamentos desmoronando sem motivo. Filhos que se perdem mesmo com toda a criação firme. Pessoas que não dormem à noite, que acordam suadas, com um vazio que não sabem explicar. Isso é guerra espiritual. E quem não se protege agora não terá força para o que virá. Há pessoas que passam a vida inteira buscando sinais e quando eles aparecem, viram o rosto. Não cometa esse erro. Não vire o rosto. Há algo nesse conteúdo que foi escondido por décadas. Mensagens que só agora foram liberadas, porque o tempo chegou. E não é exagero. Quando o Padre Pio dizia que o demônio está solto, ele sabia o que falava. O problema é que ninguém ouviu. Mas hoje você ouviu. O livro digital de Padre Pio que pode transformar sua vida está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Muitas pessoas vivem como se fossem imortais. Como se sempre houvesse mais tempo. Mas a verdade é dura. Alguns avisos só aparecem uma vez. E se você não prestar atenção, o que está para acontecer pode te pegar desprevenido. Já viu como tudo anda mais pesado ultimamente? As notícias, os olhares nas ruas, as orações frias nos templos. Há uma escuridão se espalhando. E quem não estiver com o espírito protegido será arrastado. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você sabe o que é acordar com o coração acelerado e uma sensação de que algo ruim está perto? Isso não é paranoia, é discernimento espiritual. É o Espírito gritando dentro de você, mas se você ignorar, ele se cala. E então você estará sozinho. Não permita isso. Não se cale diante da dor. Há relatos não revelados de pessoas que encontraram esse livro e dias depois testemunharam transformações inexplicáveis, mas também há quem ignorou e afundou. As palavras que Padre Pio escreveu não são bonitas, são verdadeiras, são duras, são espirituais e foram feitas para esse tempo, não para o passado, não para os santos, mas para você. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Existem batalhas que não podem mais ser adiadas. Ou você decide agora, ou será levado depois. O mal não avisa quando vai entrar. Ele simplesmente entra onde há brechas, onde há portas abertas, onde há alma cansada. E quem está cansado demais para lutar, precisa de ajuda agora. Não depois, não amanhã, agora. Quantas noites você já chorou calada, com medo de ninguém entender sua dor? Quantos pedidos você já fez a Deus, pedindo um sinal que fosse claro, que fosse direto? E se esse vídeo for essa resposta? E se esse for o sinal que você pediu em silêncio? Vai ignorar mais uma vez? Ou vai agir? Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis. E elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade.
Você não está ouvindo isso por acaso. Há uma guerra que você não vê, mas sente. Nos pensamentos negativos, na sensação constante de perda, no medo que aparece do nada. Isso é mais do que emoção, é espiritual e precisa ser enfrentado com armas espirituais. E essas armas estão escondidas nas palavras desse livro. As pessoas ao seu redor podem rir, podem duvidar, mas você sabe o que sente. E o que sente é real, é forte, é urgente, algo está acontecendo, algo foi liberado, e não é para todos, é só para os que escutam com o coração. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Você precisa decidir se continua esperando que as coisas mudem sozinhas, ou se vai abrir a porta para aquilo que pode, de fato, mudar sua vida. Há coisas que não se explicam, há conteúdos que não se repetem, e há momentos que nunca mais voltam. Essa pode ser sua última chance de ver com os olhos da fé o que o mundo quer esconder. Enquanto muitos estão distraídos, algo está sendo derramado sobre os que estão com os olhos abertos. E quem está desperto, sente. Você sente. E mesmo que ninguém compreenda, mesmo que você mesma não consiga explicar, há uma inquietação que pulsa em silêncio, uma angústia que cresce a cada dia, uma sensação de que algo grande está prestes a desmoronar. E o mais perigoso não é o que você vê, é o que se esconde por trás do que parece normal. O mundo finge estar em paz, mas está ruindo por dentro. E se você ignorar esses sinais, eles vão crescer até te engolirem. Há coisas que se perdem quando você demora demais. E o tempo da espera está acabando. Quantas vezes você sentiu um aperto no coração sem razão aparente? Quantas vezes você foi tomada por uma tristeza que parece não ter nome nem origem? Isso não é fraqueza, é sensibilidade espiritual, são avisos. E ignorar esses avisos tem um custo que nem todos estão preparados para pagar. Acredite, há dores que só o céu entende, há feridas que não aparecem nos exames, mulheres boas, devotas, mães e avós que carregam cruzes silenciosas, que sorriram a vida inteira enquanto sangravam por dentro. E quando tudo desmorona, quando o chão se abre, é sempre tarde demais para voltar atrás. Mas não para você. Ainda há tempo. Pouco, mas há. Sabe aquela sensação de que o que você carrega é demais para os seus ombros? Que a vida inteira foi feita de renúncias? Que sua fé foi testada até os ossos? Você não está louca. Você não está exagerando. O mundo desacredita da dor das mulheres maduras. Mas o céu não. O céu te vê. E é por isso que esse conteúdo chegou até você. Não é coincidência. Não é algoritmo. É chamado, um alerta disfarçado de vídeo. E a maioria vai ignorar, como sempre ignorou. Mas você, que ficou até aqui, sabe que há algo diferente nessas palavras. Algo que mexe por dentro. Algo que reconhece tua dor antes mesmo de você falar. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Tem gente que só age quando já está sem saída. Mas você não precisa chegar a esse ponto. Você sente que há algo errado no ar, nos olhares das pessoas, nas palavras que já não têm peso, nos dias que parecem cada vez mais rápidos e vazios. E há um motivo. O espiritual está gritando, mas poucos escutam. As doenças estão aumentando, as dores emocionais estão se multiplicando. E não adianta fugir. O problema não é externo, está no invisível. Está no coração. Está no que foi esquecido, a oração verdadeira, o arrependimento real, o perdão sincero.
Quantas noites mal dormidas, quantas lágrimas escondidas, quantos gritos calados por orgulho, por medo, por costume. Deus não ignora nenhuma dessas lágrimas. E Padre Pio também não ignoraria. Ele continua intercedendo pelos que ainda buscam, pelos que ainda resistem, pelos que ainda têm fé mesmo quando o mundo diz que não vale mais a pena. O que vem por aí não será fácil. Profecias estão se cumprindo, os sinais estão nos céus, na terra, nas decisões dos poderosos, mas o que te protegerá não será dinheiro, não será influência, não será remédio, será fé. Fé concreta, fé que ora, fé que clama, fé que age agora, e não quando for tarde demais. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Talvez ninguém saiba da sua luta. Talvez você sorria para não preocupar os outros. Mas por dentro, você está em pedaços. Já tentou de tudo. Terapia, conselhos, promessas, mas nada resolve. E é porque o que te atinge é mais profundo. É invisível aos olhos dos outros, mas evidente aos olhos de Deus. Você não está aqui por acaso. Você foi atraída por algo. E esse algo é a mão de Deus te chamando discretamente, antes que o caos se aprofunde. Muitas pessoas boas estão sendo esmagadas por forças que nem imaginam. Sentem tristeza profunda, angústias sem causa, presságios que não sabem de onde vêm. Tudo isso tem uma explicação. E está no espiritual. Está naquilo que esquecemos, nos altares que abandonamos, nas orações que deixamos de fazer. O mal avança quando o bem silencia. E o bem só resiste se estiver enraizado em algo maior, em uma verdade viva. Padre Pio falava que há um tempo para tudo, para esperar e para agir. E esse tempo chegou. Não dá mais para fingir que está tudo bem. Não dá mais para continuar como se nada estivesse acontecendo. Porque está. E quem sentir o chamado agora será preservado do que vem. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare. Hoje, algo espiritual foi ativado em mim. Pessoas que você ama podem não entender o que você está passando. Podem até duvidar da sua fé. Mas você sabe o que sente, e isso basta. Deus não precisa de plateia para agir. Ele precisa de um coração quebrantado. E se o seu está assim, quebrado, então você está mais pronta do que imagina. As maiores revelações não vêm com trovões. Vêm no silêncio, no desconforto que te acorda às 3 da manhã, no choro que surge do nada, na saudade de uma paz que você nem lembra mais como é. Isso é espiritual, e é aí que Deus começa a agir. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Essa não é mais uma mensagem motivacional, é um resgate, é uma verdade crua, mas necessária. O mal já entrou em muitos lares. Entrou através da televisão, da internet, da frieza nas palavras, e quem não vigiar será tragado. Padre Pio viu tudo isso. Ele avisou que os dias se tornariam mais escuros, que muitos perderiam a fé, que o espiritual seria zombado. E ainda assim, ele deixou um mapa, um caminho, palavras guardadas para esse tempo. Palavras que ainda estão disponíveis por pouco tempo. O livro está no comentário fixado, mas não ficará lá por muito tempo. Ele carrega revelações que Padre Pio pediu que fossem conhecidas nos últimos tempos. Pegue agora. Depois diga, Amém, eu ouvi o chamado. Você pode continuar ignorando. Pode fechar este vídeo agora, mas saiba, isso vai te custar mais tarde. Não porque este conteúdo é especial, mas porque você sentiu algo agora. E quando Deus toca, a pior escolha é virar as costas. Ainda há tempo, mas não muito. Você precisa agir.
precisa buscar, precisa abrir seu espírito ao que está sendo revelado. Não deixe para depois. Não espere uma tragédia para lembrar que foi avisada. Há um motivo para você ter sido escolhida para ouvir isso. Há algo em você que ainda brilha, algo que o céu quer restaurar, mas só restaura quem abre o coração, quem se humilha, quem reconhece que não pode mais sozinha. Padre Pio avisou: agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. As maiores transformações acontecem quando a alma está no limite, quando você diz: não aguento mais. É aí que Deus age. É aí que Padre Pio intercede. E você, que chegou até aqui, está a um passo de algo que muitos imploram e não recebem. Mas a porta está aberta só por agora, e não será para sempre. Você pode continuar ignorando o que sente, abafando esse aperto no peito, esse tremor na alma. Pode continuar fingindo que é só mais uma fase ruim, só mais uma tempestade. Mas no fundo, você sabe. Sabe que o que está acontecendo ultrapassa o físico, que essa luta já não é contra pessoas, situações ou problemas cotidianos. Essa é uma guerra que atinge o invisível, que ataca direto onde dói, na sua fé, na sua esperança, na sua vontade de continuar. E essa guerra, se você não se armar espiritualmente, vai te engolir. Padre Pio não foi levado a sério porque o mundo prefere o raso. Prefere não pensar em espiritualidade profunda, em batalha contra o mal, em profecia se cumprindo diante dos olhos. Mas enquanto zombavam dele, o inferno avançava sorrindo. E hoje, o que ele alertou está diante de todos. Famílias despedaçadas, doenças misteriosas, confusão emocional, ausência de paz até nas igrejas. Quem ainda não percebeu que algo foi quebrado no mundo, não quer ver. E não é exagero, é real. Você sente isso quando está sozinha, quando tenta dormir e o silêncio é pesado demais. Quando olha para os filhos e se pergunta se eles ainda têm salvação. Quando sente que está perdendo tudo, inclusive você mesma. Essa sensação não é coisa da sua cabeça. É o reflexo de um mundo espiritual que clama por intercessores, por mulheres como você, que ainda oram, que ainda têm fé, mesmo aos trancos, mesmo aos pedaços. E é por isso que você não pode parar agora. Não pode sair desse vídeo antes de entender tudo, porque o que vou te revelar a seguir pode ser o que vai te proteger do que já está a caminho. Você não tem ideia do que está por trás das dores que você sente. Muitos pensam que é depressão, que é estresse, mas não é. É um cerco invisível, um ataque direcionado para calar quem ora, para esmagar quem ainda tem luz. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora, antes que fechem o acesso. Depois confesse. Essa oração me segurou quando eu pensei em desistir. Quantas vezes você já pensou em sumir, em desaparecer, em não ter que lidar com mais nada? Isso não te faz fraca. Isso te mostra o quanto você está cansada de ser forte o tempo inteiro. Deus conhece sua dor. Ele viu as noites em que você implorou em silêncio com medo de que ninguém acreditasse. Ele viu quando você segurou lágrimas para não assustar os outros. E agora, ele está tentando te alcançar. Mas você precisa deixar. Precisa abrir espaço. Precisa ouvir até o fim. Porque tem algo nesse conteúdo que foi feito para você. Não é mais um vídeo. É resposta. E se você sair agora, talvez não encontre isso novamente. Padre Pio falou que os tempos chegariam em que até os bons se sentiriam perdidos. E é exatamente o que você sente. Você é boa. Você lutou, você fez tudo certo, e mesmo assim, tudo desabou. E isso é a prova de que não é você. É o mundo, é o mal atacando o que ainda tem valor. E se você não lutar,
Se não se posicionar espiritualmente, não vai aguentar. Essa é a verdade dura, mas é a verdade que salva, porque só quem entende a gravidade do que está enfrentando é capaz de buscar socorro com urgência. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você precisa parar de fingir que está bem, de esconder a dor para não assustar os outros. Deus não precisa da sua aparência de força, Ele precisa da sua sinceridade. Ele age na fraqueza, Ele opera quando você se rende, e essa rendição começa por reconhecer que o espiritual está pedindo socorro. As revelações contidas nesse livro foram escondidas por décadas, não por acaso. O mundo não estava pronto, mas agora está na hora de saber. Porque o que está por vir vai separar quem tem fé de quem só finge. Vai exigir preparo, oração, discernimento. E esse conteúdo é um início, uma chave. Quantos mais terão que cair antes que você entenda que chegou a hora de agir, de buscar, de proteger o que ainda resta? Você já perdeu tempo demais, já sofreu além da conta. Agora é a hora de se levantar espiritualmente, e você não precisa fazer isso sozinha. Padre Pio deixou instruções claras para os que sobreviveriam a essa tempestade, e elas estão aqui, nesse livro, nesse momento. Neste exato segundo em que você ouve isso e sente o coração apertar, porque sabe que é contigo. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas. Mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois escreva: Hoje Deus me deu um sinal, e eu não vou ignorar. Você ainda tem tempo, mas não muito. As pessoas ao seu redor podem até rir, podem achar exagero, mas elas não sentem o que você sente. Elas não estão na tua pele. Elas não carregam a tua cruz. E essa cruz precisa ser aliviada. Precisa ser tocada por uma força maior. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Se você continuar ignorando essa dor, ela vai se tornar uma prisão. Vai crescer dentro de você até sufocar tudo o que é bom. Não permita isso. Não finja mais. Você merece ser curada. Você merece paz. E ela só virá quando você der o passo que está sendo pedido aqui. Leia, escute, abra esse conteúdo com o coração. Porque se você está aqui, é porque já foi separada para receber essa verdade. E quem recebe tem uma escolha. Ou ignora e continua sangrando por dentro, ou acolhe e começa a ver transformação. O mundo lá fora está prestes a colapsar. E não é discurso religioso. É fato. É espiritual. As profecias estão se cumprindo. A maldade está se espalhando. E quem não estiver coberto por algo maior vai ser levado pela corrente. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel. Eu creio. Você sabe o que é isso? Esse incômodo, esse chamado, é espiritual, e você foi separada para resistir. Mas ninguém resiste sem armas, e as armas estão aqui, nas palavras de Padre Pio, nos ensinamentos esquecidos, nas orações que voltam à tona quando tudo parece perdido. Você ainda vai ver pessoas desmoronarem, vai ver o medo se espalhar, vai ver até os fortes caírem. Mas você, se estiver conectada com o alto, se estiver debaixo da proteção que esse conteúdo oferece, será preservada. A decisão é agora. O tempo está acabando. E o silêncio que paira antes das grandes tempestades já está no ar. Você está ouvindo, mas está escutando de verdade? Porque o que está sendo dito aqui pode ser a linha entre a queda e a salvação.
Essa sensação constante de que algo vai explodir dentro de você, essa pressão no peito que não te abandona, esse cansaço que nenhuma noite de sono resolve, não são simples sintomas da vida moderna. São sinais, sinais espirituais, marcas de batalha invisível, feridas de guerra que você tem tentado esconder com rotina, com distração, com silêncio, mas nenhuma máscara segura a alma quando ela grita. E ela está gritando, não só a sua. A alma do mundo inteiro está gritando em desespero silencioso, e você sente isso, mesmo que não saiba nomear. As notícias não contam tudo. O caos lá fora está maquiado, pintado com cores falsas, mas o que está por trás é denso, sombrio, real. E é por isso que essa mensagem chegou até você. Não para te assustar, mas para te acordar, para te preparar, para que você não seja mais uma entre as que caíram porque não souberam se proteger a tempo. Você lembra de quando a sua fé era viva? De quando você orava e sentia o coração acender? Hoje, tudo parece distante, frio. As orações saem da boca, mas não tocam mais o céu. Não porque Deus se afastou, mas porque o mundo te afastou dele. As vozes ao redor abafaram o que era sagrado. A correria tirou o tempo do sagrado. E o sagrado virou paisagem, mas ainda vive em você. Apagado, mas não morto. Ainda há tempo. Pouco, mas há. Você tem percebido como o mal está normalizado? Como a violência virou entretenimento? Como a malícia virou humor? Como a mentira virou método? Estamos vivendo os tempos anunciados. Tempos em que o bem será ridicularizado, em que quem tem fé será chamado de tolo, e quem adverte será chamado de louco. Padre Pio sabia disso, por isso deixou mensagens tão fortes, por isso alertou com tanta dor. Mas não o ouviram, e agora o que ele viu está diante dos nossos olhos. O livro digital com as revelações de Padre Pio está no primeiro comentário. Mas atenção, só baixe se sente que precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora antes que tirem do ar. Depois declare com o coração: eu fui profundamente tocada por essa verdade. Você já tentou esconder essa dor, já tentou disfarçar com sorrisos, com distrações, com palavras bonitas. Mas quando o dia termina, quando tudo silencia, a verdade aparece. Você não está bem. Você precisa de algo real. Algo que toque onde ninguém tem coragem de tocar. Algo que vá além da religião, além da aparência. Você precisa de um socorro espiritual. E é exatamente isso que esse conteúdo oferece. Quantos mais terão que cair? Quantos lares terão que se desfazer? Quantas mães terão que perder seus filhos para o mundo antes que alguém diga a verdade? O mal está avançando em silêncio. Entra pelas telas, pelos ouvidos, pelas palavras ditas com veneno disfarçado de doçura. E quem não estiver vigilante será envolvido. Será tragado, será calado. Não é para todos. Não adianta fingir que todos entenderão. Esse conteúdo é para quem ainda sente, para quem ainda ora, para quem ainda acredita que existe algo maior que tudo isso. E se você chegou até aqui, é porque você é uma dessas, uma das poucas, uma das que ainda tem luz, mesmo que esteja apagando. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você já viu os sinais. Agora precisa decidir. Vai continuar vivendo como se fosse apenas mais um dia comum? Vai ignorar mais uma vez essa inquietação na alma? Ou vai agir antes que seja tarde? Porque sim, haverá um tarde. Haverá um dia em que essas palavras não estarão mais acessíveis. E nesse dia, muitos vão se arrepender.
Porque o que está por vir não vai perdoar os despreparados, não vai proteger os desatentos. A preparação é agora, a proteção começa agora. A oração precisa voltar a ser o que era antes: verdade, clamor, rasgar de alma. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que fechem o acesso. Depois confesse: essa oração me segurou quando eu pensei em desistir. Lá fora, o mundo está distraído, rindo enquanto o juízo se aproxima, dançando enquanto o espiritual agoniza. Mas aqui você foi separada. Aqui você está ouvindo o que precisa. E pode escolher o que fazer com isso. Você pode sair e fingir que nada tocou seu coração. Ou pode aceitar que esse vídeo, essas palavras, foram resposta de um pedido que você fez calada, chorando. Você lembra quando pediu um sinal? Quando disse em voz baixa: Senhor, fala comigo? Pois então, Ele está falando através dessas palavras, através desse chamado. E o que você fizer agora determinará se você vai permanecer ou se será levada pela tempestade. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você pode achar que ainda tem tempo, que pode decidir depois, que pode deixar para amanhã. Mas o mal não espera. O mal age no agora. Ele age no intervalo entre a dúvida e a decisão. E ele já está ao redor. Você sente, você sabe. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora, antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Você está sentindo esse calafrio, essa tensão nos ombros, esse nó na garganta? Não ignore. Isso não é apenas emoção. Isso é resposta. É o teu espírito reconhecendo que algo muito maior está sendo revelado, algo que você precisava há muito tempo. Você não está aqui por acaso, nem este conteúdo apareceu por algoritmo. Foi espiritual, foi preparado e está aqui, diante dos seus olhos, porque Deus ainda acredita em você, porque Ele ainda quer te usar, quer te levantar, mas não sem tua decisão. Não vai ser fácil. As próximas semanas serão intensas, haverá provações, haverá quedas, haverá dores, mas quem estiver preparado, quem tiver acesso a essas revelações, suportará, sobreviverá, testemunhará. Padre Pio foi rejeitado, acusado, ignorado, e ainda assim não se calou. Ele escreveu, ele orou, ele chorou por nós. E hoje, nós somos as testemunhas do que ele viu lá atrás. E o mínimo que podemos fazer é não desperdiçar essa chance. Você já percebeu que os sonhos que antes te motivavam hoje parecem distantes demais? Que aquilo que te trazia ânimo virou apenas mais um peso que você carrega por obrigação? Isso não aconteceu de repente. Foi aos poucos. Foi quando você deixou de se ouvir, de se olhar com verdade. E o mundo, cruel como é, aproveitou sua fraqueza para te empurrar ainda mais para baixo. E agora, você vive tentando se lembrar de quem era antes da dor tomar conta. Mas a boa notícia é que não está tudo perdido. Ainda há uma parte de você que resiste e é por isso que você continua aqui. Essa parte de você, talvez cansada, talvez confusa, ainda acredita, ainda espera, ainda clama por respostas. E a resposta está diante de você. Ela vem disfarçada em palavras que tocam onde ninguém mais toca. Ela aparece no silêncio entre uma lágrima e outra. Ela surge no exato momento em que você pensa em desistir. E é nesse instante, nesse limite entre a dor e a esperança, que Deus age com mais força. Padre Pio disse que o sofrimento bem aceito se transforma em luz, e talvez você esteja vivendo exatamente esse ponto de virada. Sua dor,
sua perda, seu cansaço. Tudo isso está sendo usado para te moldar, para te preparar. Porque quando o céu levanta alguém, ele começa quebrando o orgulho, despindo as certezas, desconstruindo tudo o que era falso. Só depois ele reconstrói, com base sólida, fé inabalável e propósito eterno. Mas não pense que isso acontecerá sem luta. As forças que te querem caída sabem do teu potencial. Por isso o ataque é tão intenso, por isso as perdas foram tão profundas. Porque você, mesmo sem perceber, é uma ameaça para o mal. Sua fé, mesmo frágil, ainda é um grito no meio da escuridão. E é isso que precisa ser restaurado agora, antes que a escuridão aumente. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Agora ouça com atenção. As revelações contidas nesse livro não foram criadas para confortar. Elas foram deixadas para acordar, para rasgar o véu da ilusão, para te colocar de pé enquanto o mundo afunda. Não pense que o que você está enfrentando é apenas uma fase difícil. É uma prova. E cada prova tem uma promessa escondida. Mas só os que permanecem até o fim é que a alcançam. Você acha mesmo que teria suportado tudo isso se Deus não estivesse contigo o tempo inteiro? Houve dias em que você pensou que não levantaria mais. E mesmo assim, está aqui. Está ouvindo isso. Está sentindo que algo te chama para um lugar mais alto. Isso é sinal, é resposta, é preparação. A dor que você carrega não é castigo, é chamado, é lapidação. E se você permitir, se você buscar com fé, essa dor se transformará no teu maior testemunho. Pessoas serão curadas pelo que você vai viver. Lares serão restaurados por causa da tua perseverança. Mas para isso acontecer, você precisa se alinhar com o céu agora. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Não pense que você está sozinha. O céu te observa, os anjos te cercam. E Padre Pio intercede pelos que choram em silêncio. Não ignore isso, não desvalorize o que sente agora. Esse calor no peito, esse nó na garganta, essa vontade de chorar sem entender por quê, tudo isso é o espiritual te alcançando. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga, eu creio. O que está por vir exigirá discernimento, exigirá jejum, oração, renúncia. Não serão tempos fáceis. Mas os que estiverem escondidos em Deus serão preservados, serão fortalecidos, serão transformados. Não importa a idade que você tenha, não importa o que perdeu, ainda há muito para viver, e viver com propósito. Essa dor que você sente hoje será lembrada como o ponto de virada da sua vida. Vai chegar o dia em que você olhará para trás e verá que foi nesse momento, sim, neste vídeo, que algo mudou. Algo que você não conseguiu explicar, mas que transformou tudo. Não minimize o que sente. Valorize. Essa sensibilidade é dom, é antena espiritual. É sinal de que Deus ainda te usa, ainda te ama, ainda te quer viva. Não viva de qualquer jeito. Viva com fé, viva com verdade, viva com propósito. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare, eu fui tocada por essa verdade. Agora respire fundo, sinta, você não chegou até aqui em vão. Há algo diferente nesse momento.
um alívio suave, uma certeza que nasce no meio do caos, uma paz que você nem sabia mais que existia. Isso é espiritual. Isso é a presença de Deus te tocando agora. Feche os olhos por um instante. Lembre dos momentos mais difíceis que você viveu, dos vales mais escuros, das perdas que quase te mataram. Você sobreviveu a tudo isso. Isso é prova de que há um propósito, de que ainda não acabou, de que algo maior está vindo. Não precisa entender tudo agora. Apenas confie. Apenas diga: Senhor, eu estou aqui. Ele ouvirá. Padre Pio ouvirá. E os céus se moverão ao teu favor. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio, que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Antes de ir embora, leve com você essa verdade. Você é amada, você é vista e você ainda é escolhida. O mundo pode te ignorar, mas o céu te observa com carinho. E o que está vindo será luz, será cura, será paz. Não importa o tamanho da sua dor, Deus é maior. Padre Pio está intercedendo. E você está mais perto do milagre do que imagina. Fique em paz e prepare-se para o próximo vídeo. Lá revelarei o que ainda está oculto. Verdades espirituais que poucos conhecem, mas que mudarão completamente sua visão e sua fé. Ative o sininho. Não perca. Deus tem mais para te mostrar.